O destino do mundo ocidental, como o conhecemos, esteve por um fio sob o sol escaldante de um verão italiano em 216 a.C. Imagine o cenário: o ar denso com o cheiro de suor, metal, poeira e o gosto metálico da derrota iminente. Dezenas de milhares de soldados romanos jaziam mortos, uma carnificina sem precedentes na história da República. Naquele momento, após a devastadora Batalha de Canas, Roma estava de joelhos, aberta e vulnerável como nunca antes em sua existência. O general cartaginês Aníbal Barca, um estrategista cujo nome era sussurrado com terror pelas mães romanas, olhava para o horizonte, para as muralhas da cidade eterna, e optou por não atacar. Por que um homem que desmontou a máquina de guerra romana com tal perfeição estratégica hesitaria no auge de seu triunfo? Se você deseja explorar os bastidores dessa decisão que alterou o curso dos impérios, inscreva-se no canal Ecos da História, pois hoje vamos desvendar os mistérios de uma das maiores incógnitas da estratégia militar. A Segunda Guerra Púnica não foi apenas um confronto por territórios. Foi uma luta existencial pela hegemonia no Mediterrâneo. De um lado, Cartago, uma potência marítima e comercial em ascensão, mas que via sua influência ser sistematicamente corroída por Roma. Do outro, uma Roma em expansão, armada com uma disciplina ferrenha e uma resiliência quase incompreensível para o mundo antigo. Aníbal Barca surgiu como a personificação do pesadelo romano. Filho de Amílcar Barca, um general que dedicara a vida a combater os romanos, Aníbal foi criado sob o juramento solene de nunca ser um amigo de Roma. Quando ele atravessou os Alpes com seus elefantes, enfrentando o frio cortante, penhascos gelados e a perda de grande parte de sua infantaria, ele não estava apenas conduzindo uma campanha militar, ele estava executando um golpe de audácia que desafiava a lógica geográfica da época. Para compreender o peso da decisão de Aníbal após Canas, precisamos olhar para o que aconteceu naquele campo de batalha. O exército romano, sob o comando dos cônsules Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão, era numericamente superior. Eles tinham a convicção de que sua massa de infantaria pesada esmagaria os cartagineses através da força bruta. No entanto, Aníbal tinha algo que a rigidez romana não possuía: flexibilidade tática. Ele organizou suas linhas de forma a induzir os romanos a avançarem em um centro que parecia recuar, enquanto suas alas de cavalaria, superiores em mobilidade, executavam um movimento de tenaz que envolveria o inimigo por trás. O que ocorreu em Canas foi uma aula de aniquilação. Mais de 50.000 romanos pereceram em poucas horas. A elite da sociedade romana, senadores, magistrados e cavaleiros, foi dizimada. Roma perdeu uma geração inteira de comandantes e soldados. O pânico na cidade era palpável. O Senado declarou estado de choque, sacrificando humanos nos fóruns em um último e desesperado apelo aos deuses. Maharbal, o comandante da cavalaria de Aníbal, ao ver a desordem do exército romano e a estrada aberta para a capital, teria dito ao seu general que eles deveriam marchar imediatamente para Roma. Com a frase histórica de que Aníbal sabia vencer batalhas, mas não sabia aproveitar a vitória, Maharbal resumiu o dilema que assombra os historiadores por milênios. Será que Aníbal cometeu um erro de cálculo fatal? Ou ele viu algo que os outros, cegos pela fúria da vitória, não conseguiram enxergar? A realidade logística da antiguidade oferece pistas essenciais sobre essa hesitação. Embora a fama de Aníbal fosse imensa, seu exército não era invencível nem infinito. Ele estava em solo inimigo, sem uma linha de suprimentos segura que ligasse a Itália à Península Ibérica ou ao norte da África. Um exército de cerco, necessário para tomar uma cidade fortificada como Roma, exigia máquinas pesadas, meses de provisões e uma infraestrutura logística que Aníbal simplesmente não possuía. Tentar um assalto direto contra uma cidade que ainda poderia mobilizar suas reservas seria um jogo de apostas altíssimo. Se Aníbal falhasse no cerco,
ele perderia seu exército, e com ele, a única força que impedia a aniquilação de Cartago. O general cartaginês não era apenas um soldado, ele era um político e um estrategista que compreendia que, sem reforços vindos de Cartago ou de seus aliados italianos, ele não teria poder de fogo suficiente para forçar uma rendição incondicional antes que o inverno chegasse. Além das limitações materiais, havia o fator político italiano. Aníbal esperava que, após humilhar Roma em Canas, as cidades-estado que formavam a periferia romana se rebelassem contra seu domínio. Ele planejava criar uma coalizão de povos itálicos sob a proteção de Cartago, isolando Roma em sua própria região. Ele não queria apenas destruir a cidade, ele queria desmantelar o sistema de alianças que tornava o poder de Roma irresistível. No entanto, ele subestimou a lealdade ou o medo que os aliados tinham de Roma. A República, apesar das perdas, possuía uma rede de influência tão profunda que, mesmo sob o peso de derrotas consecutivas, a maioria dos aliados permaneceu firme. Roma era uma ideia, um sistema de gestão e um contrato social que Aníbal não conseguiu quebrar apenas com espadas. O tempo, que é o juiz mais imparcial de todas as estratégias militares, começou a trabalhar contra o general cartaginês. Roma adotou uma estratégia de desgaste, evitando o confronto direto, cortando as linhas de abastecimento de Aníbal, atacando suas pequenas guarnições e protegendo as cidades leais. O jogo de gato e rato exauriu o exército de Aníbal. Ele passou anos vagando pela Itália, vencendo batalhas menores, mas perdendo a guerra estratégica. Enquanto isso, Roma, com sua capacidade quase infinita de recrutar novos soldados e financiar novas legiões, começou a levar a guerra para onde ela realmente doía, para a Espanha e depois para a própria Cartago. O golpe de misericórdia para as ambições de Aníbal veio com a ascensão de Cipião Africano. Ele estudou as táticas de Aníbal, aprendeu com seus erros e, em vez de enfrentar o general na Itália, ele atacou os pontos fracos de Cartago. A Batalha de Zama, ocorrida em 202 a.C., marcou o fim da supremacia cartaginesa. Aníbal foi chamado de volta às pressas para defender sua terra natal, mas encontrou um exército romano renovado e uma estratégia que, desta vez, ele não conseguiu superar. A derrota em Zama não foi apenas uma perda militar, foi o veredito final sobre quem dominaria o Mediterrâneo. Ao refletirmos sobre a decisão de Aníbal em não marchar sobre Roma após Canas, somos confrontados com a natureza volátil da genialidade militar. Em retrospecto, é fácil sentenciar que um ataque direto poderia ter abreviado a história. Mas a história não é construída com o que poderia ter acontecido, e sim com as decisões tomadas sob o peso das incertezas do presente. Aníbal era um homem de seu tempo, limitado pelas tecnologias de cerco e pelas realidades políticas da bacia do Mediterrâneo. Ele jogou com as cartas que tinha, e por um breve momento, as cartas estavam todas a seu favor. O mérito de Roma, por outro lado, residiu em sua resiliência institucional. A capacidade de um Estado de sofrer danos catastróficos, digerir a perda e continuar operando conforme o planejado é uma das lições mais valiosas que a história militar pode nos ensinar. Aquela guerra mudou o mundo antigo porque transformou Roma de uma potência regional em um império global. Sem a pressão de Aníbal, talvez Roma tivesse demorado séculos para atingir o nível de organização militar e unificação política que alcançou justamente para sobreviver a ele. A genialidade de Aníbal não foi em vão. Seus manuais de estratégia, sua habilidade no uso da cavalaria e sua visão de campo de batalha continuam sendo estudados em academias militares ao redor do globo. Ele forçou Roma a evoluir. Ele forçou o mundo a entender que o poder não reside apenas em números, mas na capacidade de adaptação e na compreensão profunda do terreno, seja ele físico ou político. Talvez o maior erro de Aníbal não tenha sido a hesitação, mas a crença de que um único homem, por mais brilhante que fosse, poderia derrubar uma estrutura social tão enraizada na resiliência
quanto a República Romana. A história é um jogo de paciência, e naquelas décadas de sangue e poeira, Roma provou ser a jogadora mais paciente de todas. Quando observamos as ruínas de Cartago hoje e a imponência do Coliseu, vemos o resultado final desse conflito. O que Aníbal deixou foi um legado de respeito. Até os seus inimigos romanos, após a vitória final, reconheceram sua grandeza. A história da Segunda Guerra Púnica é uma lembrança constante de que a vitória em uma batalha é apenas um capítulo, e a guerra é um livro cujas páginas são viradas por fatores que muitas vezes fogem ao controle dos comandantes no campo de batalha. Fatores como logística, moral, diplomacia e a capacidade de suportar o peso do fracasso são, no final das contas, as forças que moldam o destino dos impérios. Ao encerrarmos essa jornada pelos campos de batalha da antiguidade, convido você a refletir. Teria existido o Império Romano, com todas as suas contribuições ao direito, à engenharia e à cultura ocidental, se Aníbal tivesse tomado aquela decisão diferente? A história é repleta de pontos de inflexão, e entender esses momentos é o que nos permite compreender quem somos hoje. Para continuar explorando esses mistérios e batalhas épicas que forjaram a nossa civilização, inscreva-se agora no canal Ecos da História. Deixe seu comentário com sua opinião sobre a decisão de Aníbal. Curta este vídeo para que o algoritmo entenda que a história importa e compartilhe com todos aqueles que, como você, buscam entender os ecos das grandes guerras que moldaram o nosso mundo. A história não é apenas o que aconteceu, é o que decidimos aprender com os erros e acertos dos que nos precederam. Obrigado por assistir e até a nossa próxima expedição pelas páginas esquecidas do tempo.